1. A necessidade da exposição. Se a Escritura é central e vital à vida da igreja, se é ela que faz a igreja crescer, então é ela que deve ser exposta à igreja em todas as atividades no culto. Os louvores devem ser baseados na palavra. As orações devem ser imersas da Bíblia. As pregações devem ser exposições da Escritura. A igreja é edificada com a palavra de Deus e não com opiniões de homens. Aliás, o Senhor alerta seu povo a não dar ouvidos àqueles que trazem mensagens de próprio coração e não o que vem da boca do Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 16. Assim, os púlpitos devem transbordar da verdade bíblica, devem expor o que Deus revelou nas sagradas letras, que podem tornar as pessoas sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Mas então, que é uma pregação expositiva? Certamente muitas definições já foram dadas, porém, Mark Dever nos oferece uma definição simples, abrangente e útil. A pregação expositiva é o tipo de pregação que, em termos bem simples, expõe a palavra de Deus. Ela toma determinada passagem da Escritura, explica-a e, em seguida, aplica o significado da passagem à vida da congregação. Dever, 2015, página 81. Normalmente, a pregação expositiva é contrastada com a pregação temática. Na mensagem temática, o pregador escolhe o que vai falar, depois pensa no texto que se encaixa nesse objetivo. O perigo desse tipo de abordagem é que pode impor uma ideia ao texto em vez de deixar o texto bíblico, com toda a sua riqueza e beleza, ditar a mensagem do sermão. Não que, se o sermão não for expositivo, a mensagem não será bíblica. É possível pregar um conteúdo verdadeiro em um sermão temático, porém o teor do sermão estará sempre limitado por aquilo que o mensageiro já sabe. Como o pregador já vem com uma ideia pré-concebida ao texto, ele nunca vai aprofundar-se no rico terreno da Escritura, a fim de encontrar verdadeiras pepitas de glória. Outro perigo, e este mais grave, é que o texto bíblico funcione só como um trampolim para que o mensageiro fale o que bem entender, muitas vezes até alegorizando o texto, em vez de explicar seu sentido claro. Sendo assim, é essencial para a saúde e segurança da igreja que a dieta normal do púlpito seja de mensagens expositivas. Agora, mensagens expositivas podem variar de estilo. Certa mensagem pode ter falado muito com você e até ter seu conteúdo baseado na Bíblia, mas ainda não ser expositiva. Por outro lado, é necessário esclarecer que a mensagem expositiva não é um comentário acadêmico frio e maçante. Afinal, para ser expositiva, a pregação deve buscar aplicar a mensagem do texto bíblico ao coração da congregação. Exposições também não significam necessariamente sermões longos ou que seguem certa metodologia. Não são essas coisas que conferem piedade à igreja, mas ser impactada e conformar-se com a palavra de Deus. Uma mensagem devocional de 15 minutos pode ser expositiva se transmitir e aplicar o que o texto bíblico ensina. O tempo e o método de um sermão variam grandemente durante a história da igreja e dependem de inúmeros fatores culturais, eclesiásticos e pessoais. Por fim, cabe ressaltar que um sermão expositivo também não é uma explicação verso a verso, percorrendo um livro inteiro da Escritura. A escolha do trecho a ser pregado pode variar. É possível pregar um sermão expositivo usando um verso, um parágrafo, um capítulo e até mesmo um livro inteiro da Bíblia. Afinal, o princípio não é o tamanho do texto, mas se a mensagem central daquele trecho está sendo corretamente exposta. No final das contas, a pregação expositiva é mais uma postura do coração do que um método.
Um compromisso com a pregação expositiva é um compromisso em ouvir a palavra de Deus. É não somente uma afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas também uma submissão de si mesmo à palavra. Denver 2007, página 42. Esse é um compromisso que toda a igreja, todo membro e todo pastor devem ter. Discuta. 1. Qual é a sua opinião sobre a pregação expositiva? 2. Leia 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e capítulo 4, versículo 4 e responda. De onde procede a Escritura? Para que a Escritura é útil? Qual o clamor que Paulo dá a Timóteo? Com que base Paulo faz esse clamor? Qual a urgência da pregação?